O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Bom dia em Barreiras, 7h03, 7h13. Está começando o seu Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan Barreiras. Ao meu lado, Carlos Augusto. Bom dia, Carlos. Bom dia, Lucas. Bom dia, amigos da Jovem Pan Barreiras. Uma terça-feira chuvosa aqui na cidade. E a partir de agora, até às 8h da manhã, você fica sabendo as principais notícias do Brasil e do mundo aqui no seu Jornal da Manhã. Hoje é 24 de março de 2020 e estes são os principais destaques da edição de hoje. Empregadores brasileiros poderão antecipar férias de colaboradores de acordo com o que for melhor para a empresa e o funcionário. Medida provisória foi editada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Boa notícia para quem mora no Brasil. O país, apesar de novos casos sendo registrados a cada dia, desde que a pandemia começou, está com um nível de contaminação menor do que a Itália e a Espanha. E em meio à crise do coronavírus, Datafolha divulga pesquisa com índices de aprovação e reprovação do governo Jair Bolsonaro. E se muita gente no mundo todo aguarda pelo anúncio da vacina capaz de conter a pandemia, os economistas de plantão prevêem que o reflexo econômico negativo vai ficar evidente por um bom tempo. Ministério da Saúde confirma a morte de uma grávida em São Paulo com suspeitas de coronavírus. Nova medida tomada pelo prefeito de Salvador muda o funcionamento de bares e restaurantes na capital baiana. E o repórter Marcelo Ferraz vai conversar hoje com o padre Jocleilson, que coordena a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele vai falar sobre a proibição das cerimônias religiosas e o que a igreja pretende fazer para não deixar os fiéis desamparados durante a pandemia do coronavírus. Reunião entre agricultores, promotores e patrocinadores definem pelo adiamento da Bahia Farm Show. A maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste não vai ser realizada na data que estava prevista anteriormente. Jornal da Manhã da Jovem Pan Barreiras, agora 7h05. Nesta terça-feira, Barreiras amanheceu com o tempo chuvoso e nublado também. A mínima 20 graus e a máxima prevista para hoje 27, de acordo com o clima-tempo. Existem até 91% de possibilidade de chover 30 milímetros na cidade nesta terça-feira. Jornal da Manhã, 7h06, e o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que permite que contratos de trabalho e salários sejam suspensos por até 4 meses durante o período de calamidade pública. A medida é parte do conjunto de ações do governo federal para combater os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. E ela foi revogada no final da tarde de ontem, depois que o presidente recebeu muitas críticas por parte da ala trabalhista e até de correligionários em relação às consequências que a medida provisória poderia trazer se fosse integralmente aprovada. Uma das partes da medida que foi mantida originalmente foram que benefícios como os planos de saúde serão mantidos. O Brasil demorou mais para passar de 100 para 1.000 casos de Covid-19 do que países como a Itália e a Espanha. Os dados utilizados são compilados pela Universidade Americana Johns Hopkins. O país passou de 100 pessoas infectadas com o novo coronavírus no dia 13 de março. Naquele dia foram registradas 151 casos. 8 dias depois, em 21 de março, o Brasil atingiu o 1000º teste positivo e chegou a 1.021 pessoas com a doença. Na Itália, esse movimento aconteceu entre 23 e 29 de fevereiro, durou 6 dias. Na Espanha, entre 2 e 9 de março, duração de 7 dias. Isso significa, na avaliação do estatístico especialista em epidemiologia Antônio Ponce de León, que o ritmo de infecções no Brasil está mais lento. Pesquisa Datafolha, publicada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, mediu a avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro.
dos governadores e do Ministério da Saúde na condução da crise do coronavírus no país. A pesquisa foi realizada por telefone. Ela ouviu 1.558 pessoas entre quarta-feira, dia 18, e sexta-feira, dia 20, em todas as regiões do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A avaliação mostrou que 35% dos brasileiros acham a condução como boa ou ótima, enquanto 26% das pessoas entrevistadas têm uma opinião de que a condução é apenas regular. 33% dos entrevistados consideraram a condução como péssima e 5% não souberam responder. E o mundo vai levar anos para se recuperar do impacto da pandemia do coronavírus. A avaliação foi feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ángel Gurria, secretário-geral da entidade, afirmou em entrevista à BBC de Londres que o choque econômico já é maior do que a crise financeira de 2008 ou a de 2001, após os ataques do 11 de setembro daquele ano. Um crescimento global previsto para este ano de 1,5%, disse ele, já soa como otimista até demais. Gurria prevê que quase todas as grandes economias do mundo entrarão nos próximos meses em recessão, ou seja, sofrerão um declínio econômico por pelo menos 2 trimestres consecutivos. Este é o seu Jornal da Manhã, agora 7h09. A gente volta depois dos comerciais com mais notícias quentinhas para você. Não sai daí. Jornal da Manhã. Oferecimento RC Seguros. DPVAT com a RC 3613-1235. 4R Comercial São Paulo. Tem de tudo pra você. Café Fafá, melhor não há. Hospital Especializado Cotef. Agora com oncologia e mastologia. Agende a sua consulta. Retoque Materiais de Construção. O caminho dos bons negócios. E Supermercado Safra. Sempre a melhor safra de qualidade e preços baixos. Eita safra boa! Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Este é o seu Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan Barreiras. Agora 7h15, nós vamos até o centro da cidade para conversar ao vivo com o repórter Marcelo Ferraz. Marcelo, bom dia, você está em qual ponto da cidade? Tentar mais uma vez o contato com o Marcelo aí. Bom dia, Marcelo, você me ouve? Bom, daqui a pouco a gente volta. Opa, vamos lá, Marcelo. Bom dia, tive que vir pra chuva, tava na cobertura, estou aqui no HO. Bom dia, Carlos, bom dia, Lucas, bom dia, amigos ouvintes do Jornal da Jovem Pan. Nesse exato momento, literalmente tomando uma chuva aqui em frente ao Hospital do Oeste, o HO. Nesse momento, pouquíssimas pessoas aqui no setor de emergência para serem atendidos nesta manhã. Apenas um casal ali com uma criança para ser atendido. O demais movimentação muito pequena, a chuva fica forte nesse exato momento aqui em Barreirinhas, aonde está funcionando o Hospital do Oeste. Uma manhã tranquila, a movimentação maior nesse exato momento são de funcionários fazendo a troca de plantão. Segundo informações extraoficial, porque os funcionários não nos podem conversar ao vivo conosco, né? Uma determinação da direção do hospital, mas segundo informações foi uma noite tranquila, né? Aqui no Hospital do Oeste não há muitas pessoas procurando esta unidade de saúde, por exemplo, com sintomas de gripe, né? Não existe, as pessoas sentindo vários outros problemas, mas com relação à questão de sintomas de gripe, isso não está acontecendo aqui no Hospital do Oeste, tanto de Barreiras como também da região oeste da Bahia, já que esse hospital é referência em toda a região oeste, inclusive servindo de apoio para outros estados da União. Então a movimentação tranquila, simplesmente a troca de plantão e um casal com uma criança nesse momento no setor de emergência para ser atendido. E agora, nesse exato momento, a chuva aperta, vira realmente uma chuva muito forte
agora aqui em Barreirinhas, Lucas. Valeu, Marcelo, obrigado. Daqui a pouco você volta mais uma vez no Jornal da Manhã da Jovem Pan, agora 7h17. Entre as diversas propostas para alocar os 2 bilhões de reais do fundo eleitoral no combate ao novo coronavírus, surgiu uma ideia ainda mais ousada: cancelar as eleições municipais deste ano e estender o mandato dos atuais prefeitos e vereadores até 2022. De quebra, a mudança promoveria a unificação das eleições, algo debatido há alguns anos em propostas que tramitam no Congresso, com o objetivo de economizar dinheiro. E, claro, isso evitaria todo o tumulto e os riscos que a pandemia trará às convenções e às campanhas eleitorais. Um texto da proposta de emenda à Constituição está sendo redigido pelo juiz federal Anderson Furlan, ex-presidente da Associação Paranaense da Classe e diretor da Escola da Magistratura Federal, para que seja adotado por algum parlamentar. A ideia é não realizar eleições este ano e concentrar os esforços e os recursos no combate à pandemia, prestigiando o comando que está na linha de frente do enfrentamento da crise do Covid-19 e também da crise econômica no país, disse o magistrado Furlan. Aí agora a gente abre um parêntese, né, Carlos Augusto, para comentar essa proposta. Uma proposta que não é nova na política brasileira, a unificação de eleições, o que traria inclusive economia para os recursos utilizados em praticamente 2 eleições a cada 2 anos. E diante da atual situação, que é grave, a crise existe e é evidente, nada mais justo, né? Se pensa de uma forma evidente que isso possa acontecer, até porque seria uma forma de manter o trabalho que está sendo desenvolvido também no combate à crise do coronavírus. Agora, o grande problema é saber se os egoístas e muitos, às vezes, mesquinhos políticos brasileiros estão dispostos a abrir mão de esperarem quem está ansioso e está de fora do jogo político, esperar 2 anos para concorrer a um cargo eletivo no país, né? Vamos ver se está acima o interesse de todos ou os interesses partidários e muitas vezes só interesses particulares. E vai ser uma luta, né, Lucas? Muitos querendo entrar e outros que já estão no poder querendo se perpetuar pelo menos por mais um ano. 7h19. Uma auxiliar de enfermagem de 43 anos morreu no hospital Guilherme Álvaro, em Santos, litoral de São Paulo. Segundo informações apuradas pela imprensa, Cleide Renata Marques estava grávida de 13 semanas e apresentava sintomas semelhantes ao do novo coronavírus. Ela aguardava o resultado do teste, que sairia esta semana. Dona Cleide morreu na madrugada de domingo, dia 22. Os médicos disseram que ela teve uma parada respiratória por causa de uma pneumonia aguda e também complicações respiratórias. Após a morte de Cleide, a família foi orientada a esperar o teste, que foi enviado para o Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista, e ficar em isolamento doméstico. Se ficar confirmada que a morte dessa auxiliar de enfermagem foi por coronavírus, se não for o primeiro, seria um dos primeiros casos de coronavírus em uma mulher grávida, né? Isso. O prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. Entre elas, ele informou que está suspenso por tempo indeterminado o funcionamento de bares e restaurantes da capital baiana. As novas medidas já foram publicadas no Diário Oficial do município e elas vão começar a valer a partir de amanhã, dia 25 de março. Os salões dos bares e restaurantes serão fechados. A medida só não vale para serviço delivery. Se a pessoa quiser ir no restaurante, tirar o prato, tirar a cantinha, ela pode, mas os salões estarão fechados. Nas lojas de conveniência está suspensa a comercialização de bebidas alcoólicas. As pessoas podem entrar e comprar no local, não há problema nenhum, mas não podem sentar, elas têm que comprar e sair, disse a ACM Neto pela rede social Instagram. Agora, o que se deveria se conscientizar é que o momento não é para beber, né? A gente deveria estar se preservando, mantendo a saúde, porque beber você só vai afogar as mágoas. E evitando cada vez mais as aglomerações que, infelizmente, ainda são vistas de forma bem frequente em vários pontos do país. 7h21. Este é o seu Jornal da Manhã. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.
7h26, Jornal da Manhã, Jovem Pan Barreiras. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia garantirá o acesso ao medicamento hidroxicloroquina 400 miligramas para todos os pacientes com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, lúpus cutâneo, artrite reumatoide e poliomielite, mesmo que não estejam cadastrados no Sistema Único de Saúde, para receber gratuitamente. De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, a medida visa garantir o tratamento de modo integral para todos os baianos, tendo em vista a dificuldade em adquirir o medicamento nas farmácias. Os interessados deverão enviar preferencialmente um e-mail para hidroxi@saude.ba.gov.br com a documentação que atenda aos requisitos e os preceitos pelo médico responsável. Na disponibilidade do paciente enviar por e-mail, poderá entregar a documentação nas farmácias dos núcleos regionais de saúde. A Caixa Econômica Federal suspendeu por 3 meses os sorteios da Loteria Federal, na tentativa de conter o avanço da pandemia do coronavírus no país. De acordo com a Caixa, o novo calendário da Loteria Federal será divulgado em julho com novas datas de sorteios. A dupla cena de Páscoa, que estava prevista para sair no dia 12 de abril, ficou para 25 do mesmo mês. Além disso, a Loteca está suspensa por causa da interrupção dos campeonatos internacionais, nacionais e estaduais de futebol masculino e feminino. É uma decisão nada fora do normal, porque quem é que vai sair de casa se está se evitando aglomeração para ir numa lotérica fazer aposta? Casas lotéricas de Barreiras, Lucas, inclusive cumprindo as determinações do decreto municipal, só reabrem normalmente no dia 7 de abril. 7h28, os governos do Uruguai e do Brasil concordaram em fechar a fronteira terrestre comum desde ontem por pelo menos 20 dias. A decisão foi homologada em portaria assinada pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Casa Civil, Braga Neto, e da Saúde, Luiz Mandetta. A medida foi tomada após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por causa do surto de coronavírus que já matou mais de 13 mil pessoas no mundo inteiro. A pandemia do coronavírus já matou mais de 15 mil pessoas no mundo e, de acordo com um balanço oficial divulgado ontem no início da noite, no total foram registradas 15.189 mortes, a maioria na Europa. Com 5.476 vítimas fatais, a Itália é o país mais afetado, à frente da China, que tem 3.270 mortes, e a Espanha, com 2.182 mortes oficializadas. Como disse o meu companheiro, a Itália, que é atingida duramente pelo coronavírus, continua se agarrando numa esperança de que a queda no número de mortes registrada no dia anterior seja o prenúncio de uma desaceleração da pandemia no país. Os números anunciados ontem são mais baixos que os do dia anterior. Espero, e todos nós esperamos, que esses números possam ser confirmados nos próximos dias, mas não devemos baixar a guarda, disse o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli. 7h30 no Jornal da Manhã. Para os presidentes dos sindicatos dos lojistas do Brasil, a economia do país será destruída caso o comércio se mantenha fechado por mais de 30 dias. Amparadas por decretos municipais, as prefeituras de todo o país prometem interditar estabelecimentos que forem flagrados de portas fechadas e não façam parte das exceções previstas pelas determinações feitas pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. Aí nós estamos numa encruzilhada sem precedentes, né, Carlos Augusto? Por um lado, os presidentes dos sindicatos lojistas dizendo que o país quebra se o comércio não abrir. Mas e se o comércio abrir e o número de casos aumentar, mais gente doente, mais gente morta? Será que a economia se mantém em pé, mesmo com as baixas? É aquela história, estamos exatamente no mesmo ditado de sempre, entre a cruz e a espada. 7h31. E um dos setores que está parado por conta da pandemia do coronavírus é o religioso. Aqui em Barreiras, nenhuma igreja ou templo, independente da doutrina religiosa que siga, pode realizar cultos, missas ou qualquer tipo de manifestação capaz de aglomerar pessoas, o que facilitaria a disseminação da doença entre os fiéis.
O repórter Marcelo Ferraz foi conversar sobre esse assunto com o padre Jocleilson, que coordena uma das maiores paróquias da nossa cidade, a de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Cumprindo o decreto municipal da Prefeitura de Barreiras, a Diocese de Barreiras se reuniu e decidiu suspender por tempo indeterminado qualquer tipo de manifestação religiosa que possa reunir um número grande de pessoas. Missas, procissões, cursos, encontros, tudo parado. E para falar a respeito disso, vamos entrevistar o padre Jocleilson, que vai nos dar mais detalhes a esse respeito. Com relação ao decreto do município de Barreiras, padre Jocleilson, como é que os senhores estão reagindo a esse decreto? Então, bom dia, você que nos acompanha pela rádio, que Deus abençoe e guarde, vos livre de todo mal e neste período nos dê o dom da saúde. A Diocese de Barreiras é composta por inúmeros municípios esses que alguns fizeram decretos de prevenção, outros não. No caso de Barreiras, que fez o decreto de prevenção, ficaram suspensas todas as atividades. Então, todas as atividades da Igreja Católica foram suspensas porque nós compreendemos que a vida vem em primeiro lugar. A igreja realmente cuida da alma, mas também a igreja cuida do corpo dos seus fiéis, que é o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, são as pessoas. Por isso, nós cancelamos tudo, todas as atividades, encontros, as missas estão canceladas, só que com um detalhe: as igrejas estão abertas. A proposta é que onde foram decretados elementos de prevenção, as igrejas se mantenham abertas, calculando a devida distância entre os fiéis. Inclusive aqui no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do qual eu respondo, os bancos são identificados dizendo: sente aqui, não sente aqui, para você respeitar a distância entre os fiéis e também o número limite de aglomeração, que é de 40 pessoas. Isso é uma medida muito forte, no entanto, é importante que ela seja cumprida por todos nós. É momento da gente viver aquilo que nós chamamos de igreja doméstica, a igreja em casa, e acompanhando também toda a programação da igreja, que agora mergulha de vez nas redes sociais. Ô padre, como é que fica, por exemplo, casamento? Nós sabemos que as pessoas procuram os casamentos, os batizados, existem as datas pré-definidas para isso. Como é que ficou agora? Então, sobre os casamentos e os batizados, para aqueles que foram agendados antes do dia 18 de março, a orientação é que este batizado seja realizado com o papai, a mamãe, a criança que será batizada, o padrinho e a madrinha. Para os casamentos que já foram agendados e que a gente tem tido aqui uma procura muito grande de adiamentos, porque também não se pode fazer a festa. Então tem muita gente procurando para adiar. Nós temos adiado com toda tranquilidade. Agora, para aqueles que se mantêm e queiram fazer a celebração do matrimônio em nossas igrejas, há o decreto diocesano, aqui eu falo como sacerdote, aqui esteja o noivo, a noiva, o padrinho e a madrinha de cada uma das partes apenas, sem presença de convidados, familiares. Infelizmente, a gente tem que colocar essa faca na carne e também fazer esse esforço para a gente conter este vírus que se alastra de forma tão impressionante e assustadora. Principalmente quando a gente olha e repara a Itália, o berço do catolicismo, o tanto de morte que está acontecendo, infelizmente no início não se tomou o cuidado que está se tomando hoje no Brasil. Na verdade, os cuidados de higienização, as medidas governamentais, elas até se esforçam para conter as diversas situações. No entanto, é preciso que o ser humano se conscientize. A questão que você é mais jovem, a questão que você tem possibilidade, isso, aquilo, não te atrapalha em nada sair. Mas é triste porque você se transforma um risco para aqueles mais vulneráveis, para as crianças, para os idosos, para quem tem problema cardíaco, para quem tem pressão alta, para quem tem as diversas situações. Você, com a sua saúde, coloca-os em risco. Então, nós devemos todos respeitar. É claro que, por exemplo, a situação da Itália é trágica também pelo índice de idosos no país, né? A gente, como um país muito grande, o Brasil, as mortes não são tão perto de nós.
Mas na Itália, como o número é reduzido da população e uma grande maioria são idosos, as mortes começam a acontecer entre o vizinho, entre aquele que te ajudava na igreja. Ontem, por exemplo, morreu um sacerdote de 45 anos, sacerdote da Diocese de Roma, que veio a falecer. Então as mortes são mais perto das pessoas, isso assusta muito. Mas é claro que com pouca gente ou com muita gente, com mais idosos ou menos idosos, todos nós devemos respeitar o poder público e os decretos que foram emitidos de controle. Isso não é eterno, a gente precisa tomar consciência disso. Nós sabemos muito bem que o senhor costuma programar as questões das festividades da igreja, dos santos, tudo isso está paralisado, né, padre? Sim, as festividades estão suspensas até segunda ordem, também a celebração da Semana Santa. Estamos aguardando o pronunciamento dos poderes civis para a gente começar a se organizar. Então eu teria agora no início de maio a festa de Nossa Senhora de Fátima no bairro Flamengo, esta adiada, na verdade, colocada, reenviada para depois que tudo isso se acalmar, a de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no final de maio e de Santo Antônio no Jardim Ouro Branco no mês de junho. Então todas elas estão em stand-by, esperando os pronunciamentos dos poderes civis, ou diminui o tempo do decreto, vai poder fazer, não vai poder fazer. A gente espera em Deus que a disciplina do povo que vive nessa terra, que é um povo batalhador, lutador, que já fez tanta coisa por essa região oeste, agora dê também um grande exemplo para todos nós, que é aquele da disciplina, para a gente superar isso. Adquirindo imunidade, a gente vai superar isso aí rapidamente e poder nos encontrarmos. As redes sociais, por exemplo, a questão de levar uma missa através do YouTube, através do Facebook, do Instagram, como é que o senhor está trabalhando isso de levar a palavra de Deus aos fiéis em casa agora? Diante deste quadro, a gente mergulha de cabeça nas plataformas digitais. Então cada padre foi orientado, não só os de Barreiras, mas também os outros foram todos orientados a investir nesta dimensão da evangelização. Então, como pároco do Santuário, uma das grandes paróquias da cidade de Barreiras, que de vez nós estamos nas mídias. Então todos os dias às 19h30 eu vou celebrar a missa transmitida pelo Facebook, pelo Instagram. Criei recentemente um canal do YouTube para formação, para esses ambientes, para os informes. Nos domingos às 8 horas da manhã vou celebrar uma missa no santuário sozinho, sem presença de fiéis, uma missa ao vivo às 8 horas da manhã, no domingo. E nas segundas-feiras, às 12h30, vou lançar um programa semanal chamado Eu Sou a Igreja, onde eu proponho caminhos de como viver a fé em casa. Questões mínimas, por exemplo, como montar um pequeno altar dentro de casa, como fazer suas orações pessoais, como participar da missa nas mídias, porque às vezes você está dentro de casa, a televisão está ligada, mas você não está dando tanta atenção, o celular está ligado, isso e aquilo. Como é que a gente se comporta neste contexto para participar destas celebrações? Então, todas as segundas às 12h30 e de segunda a sexta às 7h30 da noite a missa será transmitida. Muito obrigado então pela entrevista ao padre Jocleilson. São 7h39, a gente vai dar mais uma paradinha para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h44, o Jornal da Manhã está de volta. O ator americano Tom Hanks e a esposa dele, Rita Wilson, estão se recuperando bem após contraírem o coronavírus no início deste mês. O vencedor do Oscar foi ao Facebook para compartilhar a novidade sobre a saúde dele com os seus fãs. Em mensagem que foi postada ontem, Hanks disse, abre aspas, ei pessoal, 2 semanas após nossos primeiros sintomas e nós, eu e Rita, já nos sentimos melhor. Obrigado pelas manifestações de carinho, fecha aspas, escreveu Tom Hanks. Por outro lado, um funcionário do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, ainda não identificado, testou positivo para coronavírus, segundo informações obtidas pelo jornal The Sun. O caso acendeu um alerta na realeza, porque a rainha ainda estava lá
quando a pessoa foi infectada. No momento, a monarca de 93 anos está reclusa no castelo do Windsor com o marido, o príncipe Philip. Com as ruas vazias, ontem foi registrada uma movimentação perto de algumas igrejas que funcionam em Recife, a capital do estado de Pernambuco. O governo do estado pernambucano já editou desde a última semana medida provisória proibindo a realização de qualquer evento privado ou público com a participação de mais de 50 pessoas reunidas no mesmo espaço. Mesmo assim, a Igreja Universal e a Igreja Mundial do Poder de Deus abriram as portas para os fiéis ontem por quase 2 horas. Algumas igrejas católicas também continuaram realizando missas em Pernambuco, mesmo com o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Antônio Fernando, tendo recomendado o cancelamento de todas as cerimônias com participação popular. O presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista à TV Record por uma videoconferência que a população descobrirá em breve que foi enganada pelos governadores de estados e pela imprensa na crise causada pela pandemia do novo coronavírus. E voltou a afirmar que existe um exagero nas medidas de combate à Covid-19. Bolsonaro, apesar de dizer que jamais atacou governadores, mas que é atacado por eles constantemente, acusou os chefes dos executivos estaduais de exterminarem empregos e disse esperar não ser responsabilizado no futuro pelo caos econômico, que, segundo ele, resultará das medidas estaduais. A campanha nacional de vacinação começou ontem para idosos e trabalhadores da saúde. A ação foi antecipada este ano para ajudar na identificação de pacientes com coronavírus. A imunização não tem eficácia contra o vírus, mas como os sintomas da doença são parecidos com os da gripe, a medida facilita os diagnósticos por exclusão. A campanha vai contar com mais 2 etapas e a meta é vacinar 67 milhões e 600 mil pessoas em todo o Brasil até o dia 22 de maio. Com isso, a expectativa é reduzir o movimento de pacientes doentes nos hospitais e postos de saúde. O Ministério da Saúde vai distribuir 75 milhões de doses aos estados. Os idosos acima de 60 anos estão no grupo de maior risco para o coronavírus, com letalidade de 15% para o grupo acima de 80 anos. Eles também são considerados mais vulneráveis à gripe, segundo o governo. Eles são 20,8 milhões de pessoas em todo o país. A próxima etapa da campanha contra a gripe começa no dia 16 de abril e vai imunizar doentes crônicos, professores da rede pública e privada e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa dia 9 de maio, vai priorizar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes puérperas, que até 45 dias deram à luz, pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, além da população que é privada de liberdade. Para você que está em casa, que está de quarentena ou que está simplesmente recluso na fase de isolamento do nosso país, não deixe de se vacinar. Vamos exterminar esta ignorância de não se vacinar, porque não à toa temos visto doenças que já tinham sido consideradas erradicadas do nosso país voltando. A capital da Índia, Nova Delhi, vai estar em isolamento até o dia 31 de março, por determinação do governo do país. O plano é manter os cidadãos dentro de casa para evitar um agravamento da epidemia do coronavírus. Para conter a pandemia, as autoridades começaram gradualmente a colocar em bloqueio uma parte da população do país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Ao menos 80 distritos com casos detectados estão em bloqueio. Estima-se que ao menos 100 milhões estejam isolados com as novas medidas do governo indiano. Medidas para combater o novo coronavírus estão se tornando mais rigorosas. As autoridades de Nova York, nos Estados Unidos, por exemplo, enviaram uma mensagem forte a seus habitantes, dizendo: todos deveriam se comportar como se já estivessem expostos ao coronavírus. Esse alerta é sustentado por novas evidências científicas provenientes da análise de como o vírus se espalhou na China, o país onde a pandemia surgiu e que até a semana passada registrou mais de 3.200 mortes. A pesquisa mostra que 2 em cada 3 infecções do novo coronavírus foram causadas por pessoas que não foram diagnosticadas com o vírus ou que não apresentavam nenhum sintoma.
A explosão de casos de Covid-19 na China, doença causada pelo vírus, foi em grande parte causada por pessoas com sintomas leves, limitados ou inexistentes que não foram detectados a tempo. A declaração é de Jeffrey Sherman, professor de Ciências da Saúde Ambiental da Universidade de Colômbia e coautor da pesquisa. E em áudio que vazou para as redes sociais, o médico, deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul e ex-ministro Osmar Terra, responsável pela coordenação do combate no Brasil à epidemia da gripe H1N1, que somente em 2019 matou 780 brasileiros, considera exageradas as medidas adotadas por governadores e pelo Ministério da Saúde contra a pandemia do coronavírus. O ex-ministro vai mais além, quando diverge da previsão do ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, segundo o qual a pandemia somente começará a regredir em setembro. Para Osmar Terra, a regressão se iniciará já no próximo mês de abril. O áudio é de uma troca de mensagens de Osmar Terra com um amigo dele, o ex-ministro dos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, compara o cenário atual com a epidemia de H1N1. Em 2009, diz o ex-ministro, morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. 10 anos depois de enfrentar a epidemia, o número não virou notícia. Foi a observação e provavelmente não vai morrer tanta gente assim de coronavírus, declarou o ex-ministro. Estudantes universitários dos cursos de saúde estão autorizados a fazer estágio em unidades de saúde, como reforço no combate ao novo coronavírus, informou ontem o Ministério da Educação, MEC. A medida foi publicada numa portaria em edição extra do Diário Oficial da União. De acordo com o MEC, a decisão vale para alunos de medicina que cursam os últimos 2 anos da graduação e para alunos de enfermagem, farmácia e fisioterapia que estão no último ano do curso. A permissão é temporária enquanto durar a emergência em saúde pública. Ainda, segundo a pasta, a atuação dos alunos será supervisionada por profissionais registrados em seus conselhos e pela orientação docente realizada pela Universidade Aberta do SUS. As instituições de ensino deverão usar a carga horária dedicada pelos alunos nas ações de enfrentamento, como horas de estágio curricular obrigatório. Em Barreiras agora, 7h52. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Em Barreiras 7h56, vamos voltar a falar ao vivo com Marcelo Ferraz. Marcelo, onde você está agora, está chovendo também? Muito bem, Carlos Augusto. Estamos na Praça Castro Alves. Mais cedo choveu e muito forte aqui no centro da cidade. Agora continua a chuva, mas não tão forte como logo cedo por volta das 7h30 da manhã. Apenas 2 pessoas na parada de ônibus nesse exato momento. A movimentação de veículos é aquém do normal na cidade de Barreiras, onde um horário como esse, por exemplo, já teríamos engarrafamento aqui no centro da cidade. Mas não, pouquíssimos veículos circulando, inclusive todo o comércio, a não ser aqueles autorizados no decreto do município, estão abertos, que são casos de farmácias, padarias e supermercado. O demais comércio de Barreiras está totalmente fechado nesta manhã. E com a chuva, já pouquíssimas pessoas circulando, com as chuvas que estão caindo nesse exato momento, diminuiu e muito o número de pessoas circulando na cidade. Lucas. Muito bem, Marcelo, agradecemos a sua participação. Um bom dia para você. 7h57. Cerca de 10 dias após a Organização Mundial de Saúde decretar a existência de uma pandemia do coronavírus, foi diagnosticado o primeiro caso de contaminação de alguém ligado ao mundo do MMA. O ex-atleta italiano Christian Binda, de 42 anos de idade, foi internado na cidade de Como, na Itália, vítima da Covid-19. Atualmente se dedicando à função de treinador
ele fez sua última luta profissional em 2016, Binder postou um vídeo em sua página no Facebook no qual agradece as mensagens de amigos e fãs e preocupação que aconteceu com ele não só pela gravidade da doença, mas também por estar em uma unidade de tratamento intensivo, uma UTI, e no país mais afetado pelo vírus em todo o planeta. A Unicamp prorrogou a suspensão das atividades presenciais da instituição até o dia 30 de abril por causa da pandemia do novo coronavírus, de acordo com a nova resolução da universidade que foi assinada pelo reitor Marcelo Knobel. Após apenas os serviços essenciais continuam mantidos e a determinação é válida para os campings de Campinas, São Paulo, Limeira, também interior, e Piracicaba, do interior paulistano. A medida anterior tinha data prevista de encerramento no dia 12 de abril. A prorrogação da suspensão das atividades presenciais considerou a quarentena decretada no estado de São Paulo e em Campinas para tentar conter o avanço dos casos de Covid-19. Só no campus de Campinas, 50 mil pessoas circulam pela universidade todos os dias. E a Bahia Farm Show não vai mais ser realizada entre os dias 26 e 30 de maio, como estava previsto. Ontem, os agricultores, patrocinadores e organizadores do evento se reuniram e, por conta da pandemia do coronavírus, decidiram adiar o evento. A nova data ainda não foi marcada. Tudo vai depender da evolução da pandemia e as consequências que isso vai trazer para o agronegócio brasileiro. As secretarias estaduais de saúde divulgaram hoje o novo balanço da pandemia de coronavírus no Brasil. Esse balanço saiu às 9 horas da noite de ontem. 1.960 casos haviam sido confirmados de novo coronavírus. No Brasil, em 26 estados e no Distrito Federal, os números são os mesmos apresentados pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde atualizou os números na tarde de segunda-feira, informando que o Brasil registra 1.891 casos confirmados do novo coronavírus, que já foram registradas 34 mortes, 30 no estado de São Paulo e 4 no Rio. Na Bahia, são 63 casos confirmados até agora. Até o final deste dia, o Brasil deve atingir a marca de 2.000 casos de coronavírus. E a pandemia do novo coronavírus suspendeu praticamente todo o futebol pelo planeta, mas pode ir além. Em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport, o Gianni Infantino, que é presidente da FIFA, levantou a possibilidade de organizar um novo calendário, mais enxuto e com menos competições. Ele disse que é preciso estudar o impacto global da crise e que agora é difícil e não sabe quando voltará à normalidade, mas diz que olhará as oportunidades e talvez possa reformar o futebol mundial, dando um passo atrás, com diferentes formatos, menos torneios, porém mais interessantes. Agora em Barreiras, 8 horas e 1 minuto. Ponto final em mais uma edição do seu Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um novo encontro marcado amanhã às 7 horas em ponto. E não se esqueça, fique em casa, cumpra as determinações da quarentena para que a gente possa, todos juntos, reverter os índices de contaminação do coronavírus. Bom dia, Lucas. Bom dia, Carlos Augusto. Até amanhã e cuide-se e fique bem informado com música e entretenimento na número 1 do Brasil. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Hora certa, Jovem Pan. Oferecimento Casa Costa, do jeito que você gosta. Jovem Pan 8 e 1.